Oi, que alegria estar aqui de novo com vocês, tá? Pois é muito bom ver que o meu objetivo de divulgar o projeto Oficina das Letras está sendo alcançado. Eu tenho, assim, a mais absoluta certeza de que todas as pessoas que têm assistido às minhas aulas, mesmo as que já sabem ler e escrever, estão sendo abençoadas, porque tudo que transmito aqui para vocês, para todos que me assistem, tem a orientação de Deus. E Ele mesmo nos afirma que a sua palavra nunca voltará vazia. E pois elas são sementes que vão germinar no tempo devido, no tempo que Ele julgar conveniente, achar necessário. Por isso, eu fico muito feliz por saber que estou sendo uma porta-voz de Deus, tá? Para passar não somente o projeto de alfabetização, mas também as palavras e os ensinos que são importantes para vocês e que Deus coloca no meu coração para transmitir. E Ele, vocês sabem, né? Ele é soberano sobre todas as coisas. E também, vocês sabem que nada acontece sem a permissão dEle. Por isso eu estou aqui e estou falando, eu tenho a certeza que é com a aprovação de Deus, porque eu sei que vocês estão sendo abençoados e eu sei que muitas outras pessoas também serão abençoadas dominando o mecanismo de leitura e da escrita. Por isso, quero dizer para vocês, em mais esse dia, sejam muito bem-vindos sempre no meu canal. Vocês me dão muitas alegrias todas as vezes que eu vejo o número de visualizações para cada aula. Isso me alegra muito. Então, estamos aqui de novo para continuarmos a nossa atividade, que é apresentar hoje, finalmente, sabe o quê? As palavras polissílabas, aquelas palavras que eu chamo assim de palavrões. Mas sabe por quê? Chamo de palavrões porque são palavras grandes, são palavras com mais de 3 sílabas. E então, elas formam, assim, palavras com um tamanho maior e, portanto, exigindo mais atenção. Por isso, nós precisamos entrar agora com vontade para ler, para escrever essas palavras que são chamadas palavras polissílabas. Vamos lá? Na aula passada eu deixei para vocês fazerem em casa essas palavras que apresentam os dígrafos, né? Com 2 letrinhas iguais, a letra com som S, com uma letra com som R, não é? Então, vocês tiveram para separar as sílabas a palavra massa, que era para ter feito assim. A palavra disse, não sei se vocês fizeram assim. A palavra assado, olha como fica. As, tracinho, sa, depois do, assado. Depois a palavra vassoura, ó, vassoura. Em seguida, a palavra torre. Então, torre. Depois, a palavra carrinho. Carrinho. Torrada. Sempre separando as letrinhas iguais, né? Embora elas façam um som só, na hora de separar elas não podem ficar juntas, tá? Nesse caso, nesses dígrafos com as letras iguais. Depois a palavra serrote. Serrote. Em seguida, essas outras palavras eu não dei não. Eu achei que iam ficar muitas palavras na última aula, então essas eu já havia colocado no meu caderno, então vou só mostrar para vocês como se separa a palavra
escada, ó, escada. Em seguida, pestana, pestana, esses cabelinhos que a gente tem aqui sobre os olhos, né? Aqui sobrancelhas e aqui pestanas. Pestana, assim, pestana. Depois, pistola, a mesma situação. Em seguida, sorvete. Agora, essas duas últimas palavras eu coloquei porque eu vejo muitas pessoas falarem essas palavras erradas. Então, para vocês aprenderem a pronúncia certa, eu apresentei essa atividade para vocês separarem as sílabas, que é a palavra mortadela. Eu ouço muitas pessoas dizerem mortandela, mas não é, é mortadela. Então, ó, mortadela é uma palavra polissílaba que eu coloquei para ter a oportunidade de hoje a começar a introduzir as palavras polissílabas. E a palavra formiga. Muita gente diz formiga. Eu já tenho ouvido gente falar formiga e não é. Ou formiga, não é formiga, é formiga. Vamos às nossas palavras polissílabas, os palavrões. Cuidado, hein? Mas expliquem o que é isso, para ninguém pensar que eu estou aqui ensinando palavras feias. Palavrões, palavras polissílabas. Eu escolhi 3 palavras polissílabas para serem as palavras-chave dessa noção gramatical. A primeira delas é a palavra soberano, quer dizer, um rei, uma autoridade que está sobre todas as outras dentro de uma sociedade, dentro de um reino, dentro de um país. E o soberano, ele é uma figura que tem majestade, então ele também é soberano, são chamados de majestade, né? Então, como majestade, ele é majestoso, majestoso. E a outra palavra, como ele manda em todo mundo, como ele sabe de tudo, e ninguém pode contradizê-lo, ele é o Todo-Poderoso. Bom, a nível terreno, nós podemos encontrar uma pessoa, né, em diversos países, em alguns países que ainda tem o soberano, não é, com essas qualidades. Mas no plano espiritual, só Deus pode receber essas atribuições com propriedade, porque somente Deus é soberano, porque Ele governa sobre todo esse universo, né? Ele é majestoso, porque quem pode se igualar à beleza, ao poderio, à autoridade do Deus eterno, né? E Ele também é o Todo-Poderoso. Porque vocês já repararam, se houver um tsunami, se houver uma tempestade enorme, um terremoto, qual autoridade, qual ser humano aqui na face da Terra pode impedir que tais coisas aconteçam? Não é? São as forças da natureza, né? Mas as forças da natureza só podem ser controladas por quem as criou. E essa pessoa é o Deus eterno. Bom, existem muitas palavras polissílabas e existem muitas que nós podemos construir quando nós apresentamos as palavras no aumentativo, quer dizer, exemplificando uma coisa grande, né? Ou no diminutivo, quando nós olhamos e vemos, achamos que aquela coisa, aquele objeto, aquela figura, ela tem um tamanho diminuto, então chama-se diminutivo. Mas aqui, nesta folha aqui, eu quero mostrar para vocês, aqui o Dudu dizendo assim, vamos aumentar as palavras, aumente as palavras, ele está dizendo aqui,
aumente as palavras. Então ele está até fazendo assim, aumente. E como é que nós podemos fazer isso, né? Então, olha só, aqui então eu estou apresentando alguns exemplos para vocês entenderem, né? Essas palavras aqui que são exemplos. É lógico que tem uma infinidade de outras, né? Mas eu vou apresentar somente essas aqui. Palavra banana. A banana, trissílaba, né? Banana. Mas eu quero transformá-la numa palavra polissílaba. Então, como é que eu faço? Eu vou falar uma palavra derivada, quer dizer, que tem origem na palavra banana. Então, aqui, nesse exercício aqui, é para completar, para aumentar, né? Então, nesse exemplo aqui, bananada, ó, bananada, já virou polissílaba, porque já está com 4 sílabas, né? Podia ser também bananeira. Então, essas palavras, bananada, bananeira, são palavras derivadas da palavra banana, né? Mas que aumentam o número de sílabas. Por exemplo, na palavra caju, não é? Então, como é que nós podemos aumentar? Caju só tem 2 sílabas, ela é de sílaba, mas eu quero aumentar para que ela se torne uma palavra polissílaba. Então, como é que eu faço? Eu vou falar o nome de uma bebida, de um refresco que eu faço com caju, né? Cajuada. Ou então, o nome da árvore que dá o caju, essa fruta. Cajueiro, não é? E então dessa forma estamos aumentando né, para treinarmos o maior número de sílabas. Na palavra seguinte, menino. E menino, não posso fazer um refresco de menino, né? Mas eu posso falar um conjunto de meninos que formam o quê? Uma meninada. Ou então eu posso olhar um menino, ele é baixinho, eu digo menininho. Virou uma palavra polissílaba. Agora, se eu quiser fazer aumentativo, não vai dar, porque fica menino grande é um meninão. Fica trissílaba. Então, aumentativo nesse caso não pode, não dá, não é? A seguir, a palavra coco. Coco. Agora, eu iniciei aqui cocar. Se eu colocar cocada, vai ficar cocada, fica só trissílaba, não vira polissílaba. Mas eu já sei que o diminutivo é a salvação da lavoura, porque vai incluir uma sílaba além. Então, eu posso dizer cocadinha, né? Cocadinha, né? Então, a pessoa que faz cocadas, né, para vender, né, um vendedor ambulante, eu posso dizer que ele é um cocadeiro, ou uma cocadeira, não é? Então, dessa forma eu resolvo o problema. Agora, goiaba. Goiaba podemos colocar, sim, aquele doce tão gostoso, né? Que a gente come com queijo e ganha até um nome sofisticado, né? Romeu e Julieta, né? E aquele docinho que é uma sobremesa, né, que agrada a todo mundo. Então, goiaba, pode ser goiabada, ou então goiabinha, né? Também vamos apelar para o diminutivo. E limão, então, podemos formar a bebida, né? Limonada, podemos falar um limãozinho, né? Podemos formar também limoeiro, ou a árvore, o arbusto que dá limão, a árvore que dá essa fruta, né? Limão, limoeiro. E agora,
bigode. Agora, bigode não tem fruta, não tem doce para fazer. O que a gente pode botar? Então, nós pensamos bastante e podemos botar. Aquele homem é um bigodudo, né? É um bigodudo. Ou então, ele não tem um bigode muito grande, mas ele tem um bigodinho. Então, dessa forma, nós estamos vendo que existem palavras grandes. Agora, existem também objetos que nós usamos na nossa casa, né, que também são polissílabas, são palavras grandes. No meu caso, sabonete, a palavra telefone, a palavra alicate, né? A palavra também, vamos pensar, outra, um sapatinho, né? Sapatinho de bebê, né? Então, temos várias palavras que nós falamos muitas sílabas, mas nem percebemos. Tem uma que eu gosto muito de fazer, pegadinha, que é aquela palavra paralelepípedo, né? Tem também o nome daquela fruta, maracujá. Tem o nome daquele legume vermelhão, que fica assim, cor de vinho, beterraba, não é? E vamos lá, rabanete. Então, vemos por aí então, uma infinidade de palavras. E então, agora, nesse momento, para nós treinarmos um pouquinho a escrita de palavras polissílabas que exigem uma atenção maior, porque às vezes a nossa mão, o nosso pensamento funciona mais rápido que a nossa mão. Então, acontece muito da pessoa, às vezes, comer uma sílaba. Então, para prevenirmos isso, nós então vamos fazer agora essa atividade que visa nos concentrar mais nas atividades que nós fazemos, porque é assim mesmo, né? Os melhores profissionais são aqueles profissionais que são, assim, atenciosos, porque quem é avoado, quem faz tudo de qualquer maneira, não só pode se acidentar, como pode também causar prejuízo para a firma, pode acontecer um acidente grave, não é? Então, tudo que nós fizermos, temos que fazer com atenção, com cuidado, para que sejamos bem-sucedidos, né, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. No caderno de vocês vão colocar o dia em que vocês estão assistindo essa aula e pular uma linha e escrever o nome de vocês todo, tá? Então, o dia e o nome de vocês, conforme nós fazemos em toda a aula. Por que eu peço para fazer isso? Porque é uma forma de organização, não é? Nós temos que nos organizar em tudo que nós fazemos, né? Anotarmos as coisas, porque no momento não é assim, a gente já sabe que fez aquilo, tá bom, mas lá para frente podemos precisar de uma informação e então, colocando a data, e no caso o nome nós estamos fazendo para treinar sempre, para treinar todo dia o nome, então vai favorecer, vai ajudar lá para frente. A gente não sabe em que momento, nem porquê, mas pode precisar. Então, e é um controle também da aprendizagem de vocês, tá? Então, vocês vão colocar assim, ó, complete o quadro. Eu escrevi naquele meu quadro menor porque ele faz menos claridade. Mas, como ele é pequeno, vocês já sabem que o quadro tem que ficar ao lado, tudo como se fosse numa linha só, tá? Então, copiem assim, complete o quadro. Que quadro é esse? Vou dizer para vocês. Vocês vão fazer assim, 2 linhas, né? Faz uma linha horizontal, pula uma linha, faz a outra. E então, aqui, depois que escrevermos essas palavras que eu vou ditar para vocês, aí vocês fazem essa linha na vertical, porque nós vamos escrever a palavra no diminutivo e no aumentativo.
Vocês já sabem, né? Eu tenho falado aqui, embora eu não tenha sistematizado, que agora que eu estou sistematizando, diminutivo quando nós nos referimos a uma coisa pequena e aumentativo quando nós nos referimos a uma coisa grande. Eu digo que essa classificação gramatical chama o grau do objeto, quer dizer, o grau do substantivo. Porque os objetos, as coisas, os sentimentos, são substantivos comuns, né? Mais para frente vocês vão ver com maiores detalhes. Mas o grau nós temos que saber, são 3 coisas que nós precisamos saber, não é? O gênero, se é masculino ou feminino, quer dizer, se é macho ou fêmea. Temos que saber o número, quando se refere a uma coisa só, ou se refere a mais de uma coisa. E quando se refere a mais de uma coisa, mais de um elemento, tem que colocar aquela letrinha que eu digo que está sinalizando, está avisando. Tem que colocá-la no final, né? Sempre ela tem que estar no final da palavra que a gente está citando como elemento da coleção. E o grau, que se é o grau normal, quando é no tamanho normal, se está no aumentativo, quando é grande, e se está no diminutivo, quando se refere a uma coisa pequena. Então, agora vocês já fizeram isso, então aqui, inicialmente, vocês vão escrever a palavra carro, carro, pulem uma linha, depois vão escrever a palavra saco, pulem uma linha, vão escrever a palavra faca, pulem uma linha, vão escrever a palavra boca, pulem uma linha, vão escrever a palavra macaco e, finalmente, vão escrever a palavra sapato. Bom, então, escrevam assim e logo em seguida, depois que vocês escreverem essas 6 palavras, coloquem uma linha na vertical assim, do lado dessas palavras, tá? E ao lado, vamos escrever, então, a palavra diminutivo. Diminutivo é o termo gramatical para nos referirmos às coisas que estão simbolizando coisas pequenas, estão no diminutivo. Então vamos ver. Aqui nessa coluna, então, que vocês colocaram diminutivo, vocês vão colocar qual o diminutivo da palavra carro? Carro está no grau normal, não é? Mas se eu olho um carro pequeno, o que eu vou dizer? Um carrinho. Carrinho. Então, vocês vão escrever ao lado do carro, aí na coluna de diminutivo, a palavra carrinho. Lembram do inho, inho, inho? É a letrinha muda que está em parceria com a letrinha do não, a letrinha do neném. Então, ficou assim, ó, carrinho. Fizeram assim? Agora, ao lado está assim, aumentativo. Aumentativo. As vogais, quando estão perto da letra do neném, do não, ou da letra mamãe, elas ficam manhosas, ficam fazendo charminho. Então ficam que nem aquele A quando tem o tio, fica manhoso, fica chorão. Em, on. Por isso que fica aumentativo. Nunca se esqueçam disso. E qual o aumentativo de carro, hein? O carro está no grau normal, o aumentativo vai ser o quê? Eu olho assim para aquele carro e digo, que carrão, não é verdade? Quando eu falo carrão e alguém ouve, ninguém vai pensar que é um carrinho pequeno, que é um carrinho caído, um carrinho velho. Vai imaginar logo um carro assim, daquele tipo, né? Que faz água na boca, né? Um carro de artistas.
Rão, ão. Lembram do ão? Acabei de falar nesse sinal gráfico, né? Chamado tio. Carrão. Fizeram assim? Muito bem. Agora, pulem uma ali, vocês escreveram saco, não é? Então, agora, um saco pequeno. Eu digo assim, vou no pipoqueiro, aí os preços do pipoqueiro são variáveis, né? São variados. Tem para saco pequeno de pipoca e para saco grande, né? Então, o bolso está fraquinho, né? Tem pouco dinheiro, então eu vou pedir o quê? Eu quero um saco pequeno. Então, como é que eu vou dizer? Não, eu quero só um saquinho de pipoca, né? E vocês lembram como é que é esse que? Que? É aquela letra brigona, lembra? Que brigou com todo mundo e só permite que a vogal U fique do lado dela. Vocês estão lembrados dessa noção? Eu estou dando essa atividade também para vocês recordarem, né, e fixarem bem que é essa letrinha. Então, saque, e quero que vocês guardem também o inhô, porque o inhô também é um dígrafo. São dígrafos. Por quê? Porque o neném, a cadeirinha, quando ela está do lado da letra do neném, do não, ela faz um som só, saquinho. E quando está a palavra saco está no aumentativo, como é que eu vou dizer? Vou dizer que é um sacão ou uma sacola, não é? Pode ser a sacola, realmente existem sacolas também pequenas, né? Então, vamos botar nós no dia a dia, na nossa linguagem popular, nossa linguagem coloquial, nós falamos assim, eu quero um sacão de carvão para eu fazer um churrasco, vou querer um sacão, né? Sacão. Então vamos escrever a palavra sacão. Terminação igualzinha de carrão. Sacão. Vejam se acertaram. E a faca, hein? Como que eu falo para me referir a uma faca pequena? Eu digo assim, eu gosto de descascar os legumes com uma faquinha. Por quê? Porque o facão, ele é grande e eu posso me cortar, né? Então, faquinha. Vamos escrever faquinha. Tentem escrever sozinhos para fixar melhor e depois confiram para ver se acertaram, tá? Não espera para copiar, não, porque senão a gente custa mais para fixar. Faquinha, assim. Vocês se lembram, né? Que esse U é tão bonzinho que ele não é pronunciado. A letra brigona, ela disse, você vai ficar aqui porque eu não quero dar a mão para mais ninguém. Só quero ficar perto de você. Mas fica quieto aí, não pode falar. Né? Porque normalmente as pessoas brigonas são assim, né? Gostam de dar ordens e arranjam encrenca com todo mundo, né? Mas o U é bonzinho, porque o U é daquela palavra união. Ele quer ver, é aquele tipo assim, tamo junto. Ele está junto com todo mundo, é bonzinho para todo mundo. Tem uma outra letra aqui que vocês vão aprender daqui a pouco, que também é meio parecidinho. Depois eu vou contar para vocês, mas é mais um pouquinho para diante. E agora, o aumentativo de faca. Uma faca bem grande é o quê? Um facão. Né? Então escreva aí, facão. Lembre-se que essa letra de fé, ela fica com o ganchinho para cima da linha e essa haste
para baixo da linha, o tracinho deve ficar bem em cima da linha, para ficar uma escrita bonita, tá? Faca. Vamos agora à palavra boca. Boca. Boca está no grau normal. E agora, no diminutivo, uma boca pequena, como é que é? É uma boquinha, não é? Boquinha. Então, escrevam a palavra boquinha. Vejam se fizeram assim, de bondade, né? Boquinha, nha. Não vão mais esquecer desse dígrafo, né? Nha. Se for o nho, é a mesma coisa, só colocar o o. Se for em e, só colocar o e, não é? Então, boquinha. E agora? E uma boca grande? As pessoas aí do povo, no mundão, nós dizemos assim, mas que bocão! Mas existe uma palavra mais elegante para falar uma boca grande, a gente pode dizer que é uma bocarra. Fica-se mais sofisticado, né? Mais elegante. Mas também pode ser bocão, mas é bocarra. Eu vou botar o bocarra aqui só porque fica mais elegante e também porque eu quero utilizar aquele dígrafo que tem duas letras, a raiva da reconciliação. Boca, bocarra é uma expressão mais correta. Abriu aquela bocarra que chegou a me assustar. Agora aqui vem o nome de um animalzinho muito engraçadinho. Ele é feinho, mas ele é muito querido, né? Eu, pelo menos, acho muito lindinho. Um macaco. O macaco está no grau normal, mas no diminutivo, como é que fica? Eu digo assim, um macaco pequeno é um macaquinho. Um macaco pequeno não é um miquinho, não. O miquinho é outra espécie, né? A mesma família lá do macaco, mas só que é uma espécie diferente, né? Então, macaco, macaquinho. Essa, pela primeira vez, vai ser uma palavra polissílaba. Por que é polissílaba mesmo? Porque tem 4 sílabas. Acima de 4 sílabas, a palavra é chamada polissílaba, tá? Macaquinho. Vejam se fizeram assim. E no aumentativo, um macaco grande. O gorila é um macaco grande, mas o grau que, quando eu me refiro ao aumentativo, é o grau de uma palavra que foi dada, tem que ser como mesmo, tem que ser uma palavra derivada da normal, tá? Do grau normal. Então, um macaquinho, um macaco grande é um macacão. Essa palavra, macacão, também é usada para designar o quê? Também uma roupa, né? Roupa de trabalho, né? Um macacão, ele também tem esse, é o mesmo, não é uma palavra que simboliza, não é? Utiliza esse nome para designar uma peça de roupa. Houve uma época que estava muito em moda. E a última palavra, sapato, grau normal. E qual o diminutivo de sapato? Eu olho assim, eu digo, olha só, que lindo o sapatinho. Um sapato pequeno. Pode ser até um sapatinho de tricô feito para o bebê usar. Agora, quando está no aumentativo, ela é usada, né, para a expressão para quem tem um pé grande. Quem tem um pé grande não pode usar um sapatinho, né? Tem que usar o quê? Tem que usar um sapatão, né? Agora, a última atividade escrita que vocês vão fazer é uma atividade que eu estou passando para vocês porque eu quero que vocês fixem mais as letras maiúsculas, né, que têm que ser conhecidas porque
os nomes próprios têm que ser usados com letra maiúscula. Os nomes das pessoas, os nomes dos lugares, não é? Então, isso aqui é um teste para ver se vocês conseguem lembrar dessas letras, se vocês conseguiram gravar. Se vocês têm olhado bem o caderno, vocês talvez tenham gravado, mas se não, vamos treinar um pouquinho mais. Aqui eu coloquei na frente a letra que completa o nome do Beto. Só que não pode ser assim, por quê? Porque essa letra só é usada para nomes comuns, né? Então, eu quero que vocês escrevam o nome do Beto, mas como é um nome próprio, tem que ser colocado com a letra maiúscula. E como é que é mesmo a letra maiúscula, hein? Essa letra da bondade maiúscula? Será que vocês lembraram? Vocês estão lembrando? Mas eu estou aqui ajudando vocês a recordarem, então vamos fazer, eu vou colocar aqui para vocês fazerem. Lembraram que era feito assim? Aí depois, o nome próprio que vem a seguir é um nome próprio feminino, e é o nome da Vera. Essa letra, acho que vocês lembram que começa o nome de uma das personagens da nossa Oficina das Letras, né? Então, Vera, começa também o nome da Vevé. Então, ela é simples, né? É igualzinha, só que ela é grande. Ela ocupa, normalmente eu gosto de ensinar para os meus alunos a fazerem a letra maiúscula, sempre encostando na linha de cima, para ficar uma escrita legal, para ficar bonito. Então, vocês procurem caprichar também nisso, fazendo para também ficar bem maior do que a outra e evitar que vocês, quem for corrigir, ache que vocês não fizeram muito bem feito. Então, o nome da Vera, ó, assim, Vera, Verinha, né? Verônica, Vevé, né? Vamos lá. Agora, essa da letra aqui, da Graça. Agora, essa é difícil, né? Porque é do nome do Guto. Eu tenho um vizinho chamado Augusto, e o apelido dele é Guto. E eu me lembrei dele e me lembrei de colocar para vocês verem se lembram dessa letra da Graça maiúscula. Guto. Vocês se lembram? Ela vai parecer com a letra do coração, só que depois ela sobe retinho e faz um tracinho assim reto, ó. Guto. Quando nós formos fazer a manuscrita, vai ficar bem diferente, sabe? Mas as letras maiúsculas, como eu falei para vocês, eu estou fazendo com a letra de imprensa, usando a letra de imprensa já para adiantar quando nós estivermos trabalhando as letras de imprensa, tá? Que vai ser logo depois das letras manuscritas. Muito bem. Fizeram assim? A palavra 4 é a palavra Luiz. Luiz é a letra da liberdade. Como é que é a letra da liberdade? A letra da liberdade, para mim, é a letra mais fácil que tem, né? Assim. E quando ela é maiúscula, ela também é muito fácil, porque é só fazer isso com um tracinho horizontal na base da haste, para fazer a letra maiúscula. Li. Bom, vejam se fizeram assim. Então, formou o nome do Luiz. Agora, essa letra daqui é a letra da mamãe, não é? Mamãe. E eu me lembrei, com a letra da mamãe, um nome maiúsculo, eu me lembrei do nome de Maria, que é a mãe de Jesus, não é? Maria. Depois, olha só, eu quero que vocês coloquem um 6 na linha do 1, sabe por quê? Para poder aproveitar esse espaço e porque
para a gente conseguir completar 10 nomes próprios, tá? Então, o próximo aqui, eu falei na mãe de Jesus, então quis colocar também José, que é o nome do pai terreno de Jesus, né? Então vamos escrever o nome de José. José tem a mesma letra do nome de Jesus, então acho que essa ninguém esqueceu e ninguém acho que vai se enganar, não é? Então vamos ver se fizeram assim, encostando na linha de cima, e ficou o nome de José. Olha aqui, essa letra com som S, que aqui está fraquinha. Por quê? Porque ela está entre duas vogais, ó. E depois, na palavra 7, é a palavra Emanuel, que foi a palavra que eu apresentei na última aula, naquela reflexão que eu li para vocês, né? Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o significado, né? Quem é esse Deus conosco? Qual foi o Deus que veio ao mundo e habitou entre nós? Foi Jesus, né? Que tomou a forma humana. Então, Emanuel. O E maiúsculo, vocês se lembram bem também, eu acho, porque é aquele, parece um 3, ao contrário, o 3 de costas, né? Então, é fácil também. E depois, o nome de Felipe. Essa letra não tem aparecido muito, mas vocês se lembrem, parece com a letra do Emanuel, mesmo do E, só que ela é retinha, fica faltando o tracinho da base, não é? Fica mesmo assim. Felipe. Penúltima palavra, a palavra Davi, ó. Davi. Davi, o nome daquele herói que eu já citei aqui, aquele que matou um gigante Golias com uma pedrada. Acho que eu já comentei com vocês, né? Mas e a letra D maiúsculo? É a letra do Dudu, da outra personagem daqui da Oficina das Letras. Vocês se lembram bem, não é? Eu acho que vocês se lembram sim. Do meu nome, gente. Aqui, do meu nome aqui. Esqueçam de mim não, hein? Do nome do Dudu. Mas, então vamos colocá-lo aqui. E por último, eu vou colocar um nome que tem a letrinha muda. A letrinha muda, coitada, já não fala, não tem som, então mas vamos ver se pelo menos a gente guarda, né, o formato dela quando ela está no início da palavra, quando ela é maiúscula, né? Então, ela aparece em muitos nomes, também nomes próprios, né? Hélio, como é o caso aqui, Helena, né? Tem Heloísa, né? Hugo, temos vários nomes, né, que começam com essa letra. Holanda, que é o nome de um país, né? E ela é muito fácil, porque ela parece quase, fica meio parecida com uma cadeirinha. Hélio. Como é que foi? Conseguiram lembrar? Mais ou menos, da qualquer hora aí nós vamos lembrar outras letrinhas maiúsculas também, né? Porque elas também são importantes, nós precisamos delas para escrevermos os nomes próprios. Se vocês tiverem conseguido fazer o download dessa folha que eu mostrei, vocês vão fazer assim, ó, vão colar no caderno conforme eu colei no meu. Se não tiverem conseguido, não tem importância, porque nós já fizemos a atividade que estava apresentada nessa folha, né? Sem problema nenhum. Mas agora o dever de casa vai ser o seguinte: vocês vão copiar esses nomes próprios que vocês completaram agora fazendo a letra maiúscula, e do lado do nome próprio vão dar uma qualidade para cada uma dessas pessoas. Vamos lá? Será que vocês conseguem? Por exemplo, Beto. Olha assim, o Beto, vou dizer que ele é feio. Feio. Vera,
Ah, vou dizer que a Vera é bonita. Ah, Guto. Ah, o Guto, eu vou dizer que ele é vadio. Não. Vou dizer que ele é esperto. Não. Vou dizer que ele é sabido. Sabido fica ótimo. Ah, Luiz. Vou dizer que o Luiz é o quê? Vou dizer que o Luiz é valente, é corajoso, vamos pensar, uma palavra que vocês possam escrever, magro, não sei, vamos pensar, pode ser guloso, pode ser assim, vamos pensar qualidades, podem colocar bom também, não é? Amigo, não é? Pode ser colega, podem escrever que ele é mau, não é? Aí vamos botar a cabeça para funcionar, tá bom? E dessa forma tá meio difícil porque eu, sem querer, botei a maioria dos nomes masculinos. Se fosse feminino, ia terminar com A e ia ficar mais fácil. Mas não faz mal não. Aí na próxima aula, nós aproveitamos para recordar então qualidades que nós já podemos escrever, tá bom? Bom, como eu mostrei para vocês na aula passada, eu falei nele, ele mandou, há tempos, mandou esse recado para vocês, não é? Numa situação que houve e hoje eu estou trazendo esse recado, porque nunca é demais, o recado dele principal para cada um de nós é esse. Não temas, tenha fé. Fé em quem? Temos que ter fé em Deus. E para que nós tenhamos fé, nós precisamos buscar, né? Pedir a Deus, Senhor, me livra dessa doença, me livra do resfriado, me livra de um homem mau, violento, me livra de um acidente, né? A gente vai pedindo. Mas o recado que ele mandou hoje para vocês é um recado por escrito que eu vou terminar lendo para vocês, porque eu achei assim muito bonito. É uma reflexão também que eu achei que chega em boa hora para todos nós. E é um recado para cada um de nós. E a passagem que ele se baseou foi uma palavra que está no livro de Tiago, e no Tiago 4,14. E ele então faz uma advertência para nós que nós não devemos esquecer, porque é a coisa mais real e verdadeira que existe na vida. E o apóstolo Tiago diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, quer dizer, some, desaparece, né? Que é a nossa vida. A nossa vida é exatamente isso, né? E então a reflexão diz assim: a Bíblia nos afirma que a nossa vida é como uma névoa e que estamos aqui na Terra apenas por um momento. Sabendo disso, não perca mais nenhum dia sequer sendo uma pessoa infeliz, insatisfeita, acomodada, desmotivada. Você tem que reavaliar o que você está fazendo. Reoriente a sua vida. Ao invés de ir se arrastando pelo seu dia, simplesmente usando a metade do seu tempo, comece a usá-lo com sabedoria. Liberte-se de tudo aquilo que tem roubado sua alegria e sugado a sua energia. Viva daqui para frente com um propósito e uma direção. Você já pensou qual é o seu propósito na sua vida? Você já pensou que rumo você quer tomar? O que você quer ser? Como você pode ganhar o seu dinheiro honestamente? Não se contente com uma gota quando Deus já lhe reservou um oceano. Você foi criado para percorrer novos caminhos, para ir aonde outros ainda não foram.
Então, deixe de lado o que não deu certo, sacuda a autopiedade, a dúvida, o desânimo e prepare-se para viver um novo dia de vitórias em sua vida. E seja muito feliz. É o que eu desejo para vocês todos, desejo para mim também, né? Então, com essa reflexão, eu termino a aula de hoje desejando para vocês um feliz, né, final, uma feliz semana, que vocês estejam guardados, protegidos por Deus e que nós possamos estar juntos na próxima aula, né? E também que vocês não se esqueçam de tudo que foi falado aqui, mas não se esqueçam também de dar o like nessa aula, porque isso é muito importante para mim, tá? Receba o meu abraço, todo o meu carinho e me aguardem para a próxima aula, tá? Um abraço carinhoso, um beijinho.